Vamos retomar a economia agora para falar justamente com o professor da Faculdade de Comércio, Denis Medina, para entender as contas públicas em superávit, a taxa de juros alta e o aumento da inflação pela 7ª semana seguida. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente mostrou que a expectativa é que a gente siga com uma taxa básica de juros ainda elevada e a pergunta que fica é, até quando? Essa taxa vai se manter elevada e os motivos dela são mais internos ou externos que acabam pressionando o Banco Central a ter essa medida mais conservadora com medo da inflação? Olá, Gustavo, Thalita, boa noite. Os motivos da taxa de juros ficarem ainda altas é justamente por causa de um risco de inflação. Então, enquanto nós estamos vendo uma instabilidade na economia, ainda algumas decisões diferentes entre o que o Lula fala e o que o ministro da Fazenda fala, o Haddad, existem algumas divergências ali. Isso coloca em risco o cumprimento das metas de inflação e, por isso mesmo, acabam prolongando o prazo de baixa da Selic. Então, enquanto ainda não estivermos assim, com uma segurança do que vai acontecer na economia, uma segurança de que a inflação vai voltar para a meta, a gente vai ter que manter essa taxa um pouco mais alta por um período. Agora, professor, como a gente está vendo aí no nossa taxa, segundo o relatório do Banco Central, foi o melhor fechamento anual das contas públicas desde 2011. Isso é uma ótima notícia para a economia, né? Excelente notícia para a economia. Efetivamente, as coisas estão encaminhadas, né? O que precisa é ter a segurança de que isso vai se manter. O que se observou nesse início de ano? Queda na confiança do consumidor, queda na confiança da indústria, do comércio, dos serviços. Então, toda essa insegurança dos atores, né, que atuam na economia, de todos os agentes econômicos que atuam na economia, gera essa instabilidade. Hoje, pela manhã, saiu o relatório Focus do Banco Central. E já é a 7ª semana seguida, como vocês falaram, que vem projetando inflação mais alta para o final do ano. É cedo para dizer, porque estamos no começo do ano, mas essa incerteza é que vai fazer a taxa de juros ser mantida ainda em patamares mais altos. Professor, ainda pegando as contas públicas e prospectando o que a gente pode esperar justamente desse novo governo, do atual ministro da Fazenda, se a gente olhar o passado, pode-se explicar o presente e analisar o futuro. Esse governo é um governo que, no passado, o governo petista sempre gastou muito nas contas públicas. Fica um alerta, ou seja, esses resultados do último governo pode mudar no próximo ano, ou seja, com mais gastos públicos, até porque é uma medida de incentivar a economia, segundo o atual governo? Sim, é uma faca de dois gumes, exatamente. Mais gastos pode gerar crescimento econômico. Por outro lado, mais gastos sem uma base de arrecadação que componha esses gastos, a gente tem problema. Então, basicamente, grosseiramente falando, como as contas de casa, né? Você tem que equilibrar o que você recebe com o que você gasta. Se você perde esse equilíbrio, gasta mais do que recebe, você vai precisar tomar emprestado, vai gerar endividamento e essa conta você vai ter que pagar no futuro. Então, toda a preocupação, uma boa parte da preocupação dos economistas e do mercado financeiro é justamente isso. O governo vai gastar mais, mas tem recurso para gastar mais? De certa forma, aprovaram lá a PEC do fura-teto, onde permitem gastar mais. Agora, vai ter arrecadação para cobrir isso ou a conta vai ficar para pagar depois? Essa é a grande incerteza, né, que fica na economia. Professor, e para quem tem algum dinheiro guardado nesse momento, é um bom momento de investimento, já que a taxa Selic está alta e a previsão é de que continue alta? Justamente, o que se beneficia são os investidores de recursos financeiros. Então, dos prejuízos da taxa de juros alta é justamente você não estimular investimento em produção, em comércio, em serviços. Porque quem tem dinheiro, ao invés de montar uma empresa e arriscar seu dinheiro, consegue ter uma boa rentabilidade de juros na segurança de estar investindo com o Tesouro Nacional. Então, essa alta taxa de juros é positiva para os investidores, mas, de certa forma, bloqueia o crescimento econômico porque desestimula o investimento em negócios.
fica só no mercado financeiro. Professor, o senhor falava há pouco justamente sobre o acerto das contas públicas, a arrecadação. Hoje, o ministro da Fazenda esteve lá na Fiesp, num encontro, obviamente, com os membros da Fiesp, e falou e disse esperar que o Congresso se debruce, que o assunto está de uma forma já bem definida para uma reforma tributária e uma reforma fiscal. Óbvio que isso é preciso. Se de fato ocorrer, isso pode dar um alívio e dar um ânimo ao mercado, ou seja, ter uma reforma tributária fiscal para dar andamento a esse governo? Sem dúvida, porque isso é uma das coisas prioritárias e urgentes. A gente precisa simplificar um pouco a forma como se tributa as empresas, as pessoas físicas, e não digo nem que precisa cair os impostos. A gente já tem essa carga tributária que está absorvida pela economia. O que a gente precisa é simplificar isso, deixar ela mais simples, de uma forma que gere menos contencioso, que foi uma das medidas que foram anunciadas, das primeiras medidas anunciadas pelo ministro Haddad, justamente de tentar diminuir o litígio dos tributos que vão parar no CARF, e a reforma pode ajudar com isso. E a outra coisa, uma aprovação de uma reforma sinaliza de que aquilo que foi dito em campanha, o governo está buscando realizar agora. Então, sinaliza de que o que foi prometido vai se perseguir. E isso é positivo. O mercado vai entender isso com uma boa sinalização de que o governo está empenhado em realmente colocar as contas em ordem, em organizar a economia e deixar o ambiente mais propício para negócios. Professor, como a gente viu há pouco, a inflação segue pela sétima semana seguida em alta. Isso quer dizer que há alimentos mais caros na mesa do consumidor. Tem uma perspectiva de quando essa inflação deve diminuir e assim a gente sentir os alimentos um pouco mais baratos? Justamente é por isso que a gente não vai ver cair a taxa básica de juros do Banco Central, a Selic. Porque enquanto a inflação persistir, essa taxa precisa ficar mais alta justamente para esfriar um pouco o apetite econômico, equilibrar justamente a oferta e demanda, que é o que faz os preços se estabilizarem. Então, por enquanto a gente vê essa inflação persistente, a gente vai ver também a taxa mais alta e não tem um prazo específico, né? Inicialmente se falava que a partir do primeiro ou segundo trimestre a gente ia ver a taxa básica de juros caindo, mas já com essa inflação persistente, alguns analistas e muitos economistas já estão prevendo que isso vai ficar para o segundo semestre. Então, teremos taxas altas ainda esse ano inteiro. Professor, para finalizar, na última semana a gente teve uma realocação aí de investimento estrangeiro pelo mundo que até movimentou as bolsas aqui no Brasil, com o dólar indo lá para baixo, ou seja, entrando mais dólares no Brasil. Essa movimentação no ano deve ser seguindo isso, ou seja, muito dólar entrando ou de repente saindo por conta dessa situação mundial, ou seja, uma instabilidade econômica nos Estados Unidos, quem diria? Isso deve acontecer muito ainda? É provável que haja muita volatilidade, como a gente chama esse movimento de entrada e saída de capitais, sobe e desce do dólar e do euro, justamente porque nesse momento existe uma expectativa de recessão na zona do euro e também nos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, saíram dados da economia alemã, que é a principal economia da Europa, mostrando uma desaceleração no PIB já negativo no último trimestre. Então, já preocupa, os investidores começam a buscar lugares onde conseguem remunerar melhor o capital. Enquanto a gente tem, apesar do clima brasileiro ainda ser instável, ter todas as questões a serem resolvidas, a nossa taxa de juros real, que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros paga pela Selic, pelo Banco Central, essa taxa real é alta, então vale o risco de investimento no Brasil. Então, por isso a gente tem atraído capital de risco, investidores que trazem dinheiro para cá. Isso faz com que o dólar caia e a Bolsa também ganhe um fôlego, acabe subindo um pouco. Se essa situação se inverter, a gente vai ver o oposto. Mas nesse primeiro momento ainda é possível que a gente receba mais investimento externo, mais dólares entrando e talvez o dólar ainda caia mais esse ano. Professor e economista Denis Medina, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Até uma próxima. Boa noite.
Obrigado a vocês, até a próxima e boa noite. Boa noite, professor.